Olá, eu estou falando sobre o Salmo 119, dividi o Salmo 119 aí em 22 blocos e seguindo os blocos, seguindo esse alfabeto hebraico que foi escrito o Salmo 119. Ontem nós falamos então até o versículo 16 e a lição de ontem foi sobre a questão assim do amor à palavra, da dependência de Deus que o salmista tinha e a decisão, então, consciente em obedecer a palavra de Deus. E hoje, a partir desse versículos 17 até o 32, ele começa dizendo agora que ele entra, assim, numa oração mais profunda e pessoal para com Deus. E ele diz o seguinte: seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Então, aqui a gente percebe que o salmista, que viver para ele, né, não era apenas existir biologicamente, mas era um viver de verdade, era viver assim em obediência à palavra de Deus. Nós vimos ontem o amor que ele tinha pela palavra. Então aqui ele vem descrevendo também nessa oração esse amor que ele tinha, que ele reconhece que até mesmo a capacidade de guardar a palavra de Deus dependia do quê? Dessa generosidade de Deus, dessa misericórdia, desse amor de Deus. Então o que a gente vê, que a gente pode refletir para nós, é o quanto é importante essa dependência de Deus totalmente. Não se achar autossuficiente na vida, achar que não precisa de Deus, viver assim, achando que Deus está distante, né? Mas é um Deus perto, é um Deus que está com a gente a todo momento. Depois, em seguida, ele vem falando aí no Salmo, né? Até um pedido assim que eu considero belíssimo, né? Magnífico, porque ele diz assim: desvenda os meus olhos. Olha o que ele pede aqui. Então quer dizer que os olhos dele estavam tapados, não é? Ele fala: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então isso aqui revela que a palavra de Deus, ela tem assim profundidades que elas só podem ser percebidas se o Espírito Santo, se Deus, se eles desvendarem os nossos olhos. Então por isso que quando você vê que tantos filósofos, tantas pessoas leem a Bíblia e não são transformadas, é porque muitas vezes não aconteceu isso, porque Deus não abriu os olhos dessas pessoas, entende? Porque que tantos filósofos aí conhecidos, eles dizem: eu li a Bíblia já tantas vezes para conhecer, né, para poder ser uma pessoa apta para falar aí das minhas palestras de tantos assuntos, mas são pessoas que não são transformadas pela palavra de Deus. Então, quando você estiver lendo, peça essa ajuda de Deus, peça a Ele para que abra os seus olhos. Depois ele fala assim que na questão, né, que não basta ler, é preciso então que Deus abra esse entendimento. Então é o Espírito Santo mesmo que faz essa obra. Depois ele diz assim, ele declara, na verdade, assim: sou peregrino na terra. Isso nós sabemos que somos, não é? Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Então aqui é uma consciência do salmista de que ele estava numa terra de uma maneira transitória, de uma maneira que não era para sempre. Há uma dificuldade de entendermos muitas vezes isso, que a gente quer ficar nesse mundo para sempre. A gente sabe que vai morrer, mas a gente faz coisas para se estabelecer perpetuamente aqui. E muitas vezes se esquece assim dessa outra vida, né? Da vida eterna, que seja para perdição, para bênção, mas ela vai existir, porque a Bíblia diz que vai existir, né? Não sou eu que estou dizendo. Então aqui a palavra, na verdade, ela se torna então um mapa do peregrino, porque se nós somos peregrinos, ele diz assim: não esconda de mim os teus mandamentos. Nós somos peregrinos, que essa palavra de Deus, ela seja o seu norte, que ela seja o seu guia, que ela seja então esse mapa que vai conduzir esse peregrino até o seu destino final. Veja que didático, né, esse salmo, que interessante, quantos ensinamentos para a nossa vida. Daí ele diz assim: consumida está a minha alma para desejar incessantemente os teus juízos. Então a gente vê aqui na vida do salmista um amor intenso, quase com uma fome espiritual mesmo, quando ele fala essas palavras aqui,
que não é um interesse ocasional, não é só porque ele está passando por sofrimento ou porque ele está passando por alegria, então eu vou buscar a Deus, mas há um desejo aqui contínuo por essa busca, por esse, porque ele diz, consumida está minha alma, né, por desejar incessantemente os teus juízos. Então vejam que há na vida dele um anseio pelas buscas de Deus, pela busca de Deus. Aí ele fala também sobre um contraste aqui que ele menciona, na verdade, os soberbos que se desviam dos mandamentos de Deus e são repreendidos, na verdade, por Deus. Então, essa soberba, ela afasta essas pessoas da obediência a Deus, porque o orgulho não aceita ser guiado. Não é a pessoa que ela é orgulhosa, soberba, ela acha que ela é autossuficiente. Depois ele pede, então, tira sobre mim o opróbrio do desprezo e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Então aqui aparece a dor da perseguição, não é? Porque guardar a palavra não isentou o salmista de críticas, de desprezo, de rejeição. As pessoas estavam fazendo isso com ele. Então ele fala que ele pede isso para Deus. E aí depois ele fala assim que, no contrário, príncipes se assentaram e falaram contra ele. Então isso mostra que a fidelidade nem sempre vai trazer aplausos para a gente, mas também traz críticas, que pessoas sempre vão criticar. Mas a resposta dele é uma resposta muito bonita, se vocês estiverem acompanhando aí no Salmo. Ele diz assim, o teu servo considerou nos teus decretos. O que ele está querendo dizer aqui? Que ao invés de reagir de volta da mesma forma que aquelas pessoas estavam procedendo com ele ele medita, ele faz o contrário, né? Ele transforma aquela crítica, aquele ataque das pessoas num aprofundamento espiritual. Então quer dizer que ele acaba ainda crescendo e aprendendo com tudo aquilo. Depois ele afirma, então, aí na Bíblia, né, ele afirma assim, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Então, enquanto aí, o que ele diz aqui, enquanto outros têm conselheiros humanos, ele encontra direção na palavra de Deus. Eu vejo assim que é uma maturidade muito espiritual, né, porque primeiro consultar a Deus naquilo que Deus já revelou na palavra, na própria palavra, Deus já revelou para nós. Então, quando a gente está assim muito angustiado com os nossos problemas, pedindo conselho, pode pedir conselho sim para o seu amigo que você considera que é sempre um bom conselheiro, mas antes dele, peça conselho a Deus, vá buscar na palavra, porque Deus fala para nós através da palavra. Peça em oração para que Deus esteja revelando tudo isso. E agora, já estou no 25, no versículo 25, ele revela um momento aí de abatimento, né, que ele diz assim, a minha alma está pegada ao pó. Então vejam o sofrimento, né, que ele fala, porque ele fala do pó. Aí ele usa uma palavra aqui que é usada muito nesse salmo, que ele diz assim, vivifica-me segundo a tua palavra. Então essa palavra aqui, apegada ao pó, transmite o que? Humilhação, fraqueza, talvez uma depressão aí emocional, quer dizer, ele estava no pó mesmo, ele estava caído. E ele não nega então a dor dele, porque quando ele diz nesse salmo que ele estava, a minha alma está pegada ao pó, ele não está dizendo como muitos aí querem dizer assim, você não é cristão, por que você está sofrendo? Porque o cristão não é para sofrer. Esse salmo aqui vem contradizer essas pessoas, que o cristão sofre sim, que o cristão enfrenta muitas lutas, não é? E então ele fala, ele pede aqui vida conforme a palavra, porque ele diz assim, vivifica-me segundo a tua palavra. A escritura aqui, a palavra de Deus, ela se torna então uma fonte de restauração para esse salmista, entende? Que a palavra, como ela transforma, como ela tem esse poder de transformar, então, de trazer esse alívio também de restauração. Aí ele continua dizendo que expôs seus caminhos ao Senhor e foi ouvido. Então, há uma transparência aqui nessa relação do salmista com Deus. E talvez esses áudios, esses vídeos aí que eu estou gravando para vocês,
é para que a gente não esconda as nossas fragilidades diante de Deus. E a gente precisa ser, então, transparente também diante de Deus. Está sofrendo? Conte para Ele. Está alegre? Conte para Ele. Não adianta chegar para Deus e falar assim, como um amigo encontra com você e pergunta assim, olá, boa tarde, está tudo bem? E você diz, às vezes você está com o coração muito amargurado, está sofrendo e você diz, está tudo bem. Né? Então, para Deus você não precisa falar isso. Você pode dizer para Ele as suas fragilidades. Né? E Deus vai ensinar aí através então da sua palavra os caminhos. Isso demonstra, na verdade, uma pessoa que é humilde, uma pessoa que reconhece o quanto precisa de Deus, uma dependência de Deus, e isso, essa transparência na conversa com Deus, mostra a maturidade do cristão também. Mais para frente, a minha alma de tristeza verte lágrimas. Então veja assim a situação do salmista, não é? Fortalece-me segundo a tua palavra. Aqui a gente vê que ele chora. A Bíblia, ela não esconde emoções das pessoas que escreveram, né? A gente sempre está vendo emoção de muitas pessoas aqui. Ele sente tristeza profunda, mas ele sabe onde buscar então esse fortalecimento para os seus sentimentos. Ele não pede distração, mas ele pede o quê? Fortalecimento fundamentado nessa verdade de Deus. Porque a gente sabe assim que quando a gente está sofrendo, a gente pode às vezes, sei lá, ir num lugar e no outro, mas aquilo está dentro da gente. A gente precisa tratar o que está dentro de nós, para que a gente seja feliz também, para que a gente possa viver de verdade. Porque enquanto você estiver fazendo algo paliativo, vai para cá, vai para lá, vamos participar não sei de onde, isso não vai resolver momentaneamente, mas não vai resolver para sempre, porque a gente precisa tratar o interior. Ele então faz uma escolha consciente, aqui no Salmo, que ele diz assim, afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Então, escolhi o caminho da fidelidade. Essa parte aqui ela é muito importante. Por quê? Porque ele ora, mas também ele decide, né? Ele decide porque a questão da vida espiritual, de orar, da oração, não é você orar e ficar muitas vezes com os braços cruzados, mas é você ter também essa atitude de mudança, né? Daquilo que Deus está falando com você, você ter essa atitude. Não é, espiritualidade não é uma passividade, né? É uma cooperação aí de você também se movimentar em relação à oração. Aquilo que Deus vai fazer, Ele vai fazer, né? Mas tem algumas coisas, muitas vezes, que Deus exige de nós uma mudança, e a gente precisa estar atento a isso. Então, ele escolhe fidelidade e se apega, então, a esses testemunhos aí de Deus, pedindo que não seja envergonhado. Estou terminando aqui porque ele diz no final desse bloco aqui, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Então, a obediência aqui não é um peso, porque ele diz, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Então, não é peso, é alegria. Então, quando Deus amplia aí o coração, o caminho deixa de ser estreito e se torna um espaço de liberdade, né? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui, que um salmo belíssimo, como eu falei para vocês, que esse bloco aqui está ensinando para a gente que a vida espiritual, ela passa por 3 experiências, que nós vimos aqui no salmo, né? E 3 experiências profundas, que diz que a consciência de que somos peregrinos, nós precisamos ter essa consciência que nós não somos desse mundo, o enfrentamento de oposições e momentos aí que pessoas estão nos atacando, que a gente não tem aprovação de todo mundo, não é? E momentos aí de abatimento emocional que a gente tem na nossa vida. Não é porque uma pessoa é cristã, que ela é madura, que ela não tem abatimentos. Ela sente, ela sofre, ela tem depressões, ela tem angústias. Então, tudo isso, em todas essas fases da vida da pessoa, a resposta é sempre a mesma. Volte-se para a palavra de Deus, pede para Deus para que ilumine os seus olhos, abra os seus olhos, e escolha sempre a fidelidade, né? E permitir aí que Deus
esteja fortalecendo o coração de cada um de nós. Então aqui a gente aprende que a vida cristã não é a ausência de sofrimento, de dor, não é? Mas é a gente passar pela dor, pelo sofrimento de uma forma madura e que a gente não se afaste de Deus. Então essa é a mensagem aí de mais uma parte do Salmo 119.